Estádio do Dragão, cidade do Porto, estádio da abertura do Euro 2004, que Portugal organiza pela primeira vez num grande desafio aos portugueses. 12 de junho de 2004, Estádio do Dragão, traçado pelo arquiteto Manuel Salgado, tendo como clube residente o Futebol Clube do Porto, um dos 10 estádios para os jogos deste Campeonato da Europa. 52 mil espectadores, capacidade da plateia presentes para assistirem ao encontro de abertura que põe frente a frente Portugal e a Grécia. Pierluigi Collina, o árbitro italiano escalado para dirigir este encontro de abertura do Euro 2004, 44 anos de idade, conselheiro financeiro. Pierluigi Collina, um excelente árbitro com 1,88 m de altura, árbitro depois de 77, internacional depois de 95, participou nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, no Euro 2000 e no último Campeonato do Mundo. Pierluigi Collina, um dos árbitros mais credenciados no mundo do futebol nos últimos 10 anos. João Rosado. Sem dúvida, neste momento, por muitos visto como o melhor árbitro do mundo. Ele apitou a final do Campeonato do Mundo de 2002. É um árbitro muito respeitado e deixou gratas recordações ao futebol português. Ele apitou jogos muito importantes do Futebol do Porto na última edição da Liga dos Campeões. Excelente atmosfera para o início do Euro 2004. Então seja bem-vindo ao Euro 2004, ao Estádio do Dragão, ao jogo de abertura e à cerimónia de abertura deste Campeonato da Europa organizado por Portugal. A cerimónia de abertura será uma festa colorida com a epopeia portuguesa dos descobrimentos durante 9 minutos, ao ritmo de uma banda sonora original de Renato Júnior. A emoção, a história, a envolvência do mundo e do futebol serão o tema principal. A história de Portugal revista neste espetáculo, com os descobrimentos, a alma, a cultura portuguesa como elo condutores. O azul do mar, as cores das 16 seleções participantes e o logotipo do Euro 2004 com o amarelo e o laranja bem em destaque serão os tons determinantes desta cerimónia. Participam 900 pessoas, 100 delas crianças de uma instituição de beneficência. Os restantes membros do Exército, todos unidos nos 52 mil espectadores presentes no Estádio do Dragão.
O mar que as centenas de figurantes recriaram no tapete verde foi o início para que o mundo redescobrisse nos portugueses os descobridores de novos mundos com visão grandiosa do globo. Um transportar de sonhos onde a ternura das crianças e o branco da paz simbolizam o que há de melhor no planeta, isto é, um mundo sem querelas e sem divisões. Um belo espetáculo a dar a conhecer ao mundo o país pequeno que somos, grandes na concretização de projetos, ontem nas novas descobertas, hoje na concretização deste grande evento desportivo que é o Euro 2004. O mundo respeita-nos. Agora, Lennart Johansson, presidente da UEFA, vai abrir oficialmente o Euro 2004. It must be quite something for all football fans. I hope that we can enjoy this game together in the spirit of fair play. And first of all, let's play by the rules. Espírito fair play, o pedido do presidente da UEFA, Lennart Johansson, para este Euro 2004 organizado por Portugal. E é num clima extraordinário, num clima de emoção, de paixão, de cor, que vai começar o Euro 2004 com o Portugal-Grécia. 48 horas depois, hoje pode também ser dia de Portugal. Vamos ver o que a seleção treinada por Scolari vai fazer perante um adversário que joga, eu diria inspirado naquelas palavras de Lennart Johansson. Sempre segundo as regras, é esse o método de trabalho de Otto Rehhagel. Jorge Sampaio e esposa presentes no Estádio do Dragão para o jogo de abertura do Euro 2004, 12º Campeonato da Europa, primeira organização portuguesa. O primeiro europeu foi em 1960, em França, venceu a então União Soviética. O último há 4 anos na Bélgica e Holanda, pela primeira vez, 2 países organizaram o certame, que foi conquistado pela França pela segunda vez. A primeira foi em 1984, ano em que organizou o evento.